Acorde para a vida como se este fosse o primeiro e o último dia que você recebeu. Respire profundamente e perceba que o simples fato de estar vivo já é uma oportunidade que muitos desejariam ter. O mundo ao seu redor pode parecer caótico e imprevisível, mas existe um lugar que permanece sob seu domínio absoluto, a sua mente. É ali que começa toda a transformação. Não é o que acontece fora que define o seu destino, mas a maneira como você escolhe responder ao que acontece. A cada amanhecer você recebe novamente a chance de decidir quem será, como pensará e que tipo de pessoa quer se tornar. Muitas vezes acreditamos que precisamos de circunstâncias perfeitas para viver bem e buscar a grandeza. Mas a verdade é que o momento ideal raramente chega. A vida não espera até que tudo esteja alinhado. Ela simplesmente continua. Enquanto você espera pelas condições perfeitas, os dias passam, as oportunidades desaparecem e o tempo segue seu caminho silencioso. Por isso, aprenda a agir agora, exatamente com o que você tem e exatamente onde você está. Olhe ao redor e perceba que tudo o que existe está em constante mudança. As estações mudam, os anos passam e as pessoas entram e saem de nossas vidas. Nada permanece exatamente igual. Essa é uma das leis mais profundas da existência. Resistir a isso gera sofrimento. Aceitar isso gera liberdade. Quando você entende que tudo muda, também entende que as dificuldades que enfrenta hoje não são eternas. Talvez você esteja enfrentando desafios agora. Talvez existam problemas que parecem pesados demais. Talvez haja medo do futuro ou dúvidas sobre o caminho. Mas lembre-se de algo essencial. Você possui dentro de si a capacidade de enfrentar qualquer situação com dignidade, coragem e sabedoria. O que realmente enfraquece o ser humano não são os problemas, mas a forma como ele pensa sobre eles. Quando algo difícil acontece, temos duas escolhas. Podemos nos deixar dominar pela frustração e pelo medo, ou podemos olhar para a situação com clareza e perguntar o que podemos aprender. Toda dificuldade carrega uma oportunidade escondida. Muitas vezes essa oportunidade não aparece imediatamente, mas ela está lá esperando por alguém que tenha coragem suficiente para enxergá-la. Imagine que cada obstáculo em sua vida seja como uma pedra no caminho. Algumas pessoas olham para a pedra e desistem de seguir. Outras pessoas pegam essa mesma pedra e a usam para construir algo maior. A diferença não está na pedra, mas na mentalidade de quem a encontra. Sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui. Ela pode ser sua maior aliada ou seu maior inimigo. Se você alimenta pensamentos negativos e medo constante do futuro, sua própria mente se tornará uma prisão invisível. Mas se você treina sua mente para enxergar com clareza e manter a calma diante das dificuldades, ela se torna uma fonte inesgotável de força. Treinar a mente não significa negar os problemas, significa aprender a enfrentá-los sem perder o equilíbrio. Significa lembrar que as emoções são temporárias, mas as decisões que você toma podem moldar o seu destino. Em momentos de dificuldade, a pessoa sábia não pergunta por que isso está acontecendo comigo. Ela pergunta o que isso está tentando me ensinar. Cada dia que passa é uma pequena vida dentro da grande vida. A maneira como você vive hoje é a maneira como está construindo o seu futuro. Muitas pessoas passam grande parte da vida presas ao passado ou preocupadas com o futuro. Elas se arrependem do que já aconteceu ou temem o que ainda pode acontecer. Mas enquanto fazem isso, esquecem de viver o único momento que realmente existe, o presente. O passado já não pode ser alterado. O futuro ainda não chegou. O único tempo que você realmente possui é este momento agora. E é exatamente neste momento que você tem o poder de escolher suas ações, suas palavras e seus pensamentos. Pense na quantidade de energia que muitas vezes gastamos com coisas que não podemos controlar. A opinião dos outros, as circunstâncias externas e os acontecimentos inesperados. Tudo isso pode influenciar nossa vida, mas não precisa controlar nossa mente. Quando você aprende a separar o que depende de você do que não depende, uma enorme sensação de liberdade surge. Você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como reage. Pode escolher agir com calma em vez de impulsividade. Pode escolher aprender em vez de reclamar. Pode escolher avançar em vez de desistir. A verdadeira força não está em dominar o mundo exterior. Ela está em dominar a si mesmo. Está em manter a serenidade quando tudo parece confuso. Está em agir com justiça, mesmo quando ninguém está observando. Está em permanecer fiel aos seus valores, mesmo quando o caminho mais fácil seria abandoná-los. Lembre-se também de algo fundamental. A vida é breve, mais breve do que muitas vezes imaginamos.
Saber que a vida é limitada nos ajuda a valorizá-la mais profundamente. Nos lembra de que cada dia é precioso. E nos lembra de que o tempo não deve ser desperdiçado com ressentimentos ou preocupações inúteis. Em vez disso, use seu tempo para se tornar uma pessoa melhor. Use seu tempo para agir com bondade. Use seu tempo para construir algo significativo. Ser uma pessoa forte não significa nunca sentir medo ou tristeza. Significa não permitir que esses sentimentos definam quem você é. Significa continuar caminhando mesmo quando o caminho parece difícil. Grandes transformações começam com pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo. Um pensamento mais consciente hoje. Uma escolha mais sábia amanhã. Um esforço extra quando a vontade seria desistir. Se continuar cultivando essa mentalidade dia após dia, algo extraordinário acontecerá. As dificuldades não desaparecerão, mas você se tornará mais forte que elas. Respire novamente e reconheça algo importante. Você ainda está aqui. E enquanto estiver aqui, sempre haverá a chance de pensar melhor, agir melhor e viver melhor. Existe uma sabedoria antiga que atravessou séculos e ainda hoje continua transformando vidas. Essa sabedoria ensina que a verdadeira força não vem do controle do mundo, mas do controle da própria mente. Essa ideia foi praticada por um dos homens mais poderosos da história, o imperador romano Marcus Aurelius. Mesmo governando um império enorme e enfrentando guerras, doenças e traições, ele buscava algo maior que poder. Ele buscava tranquilidade interior, clareza mental e domínio sobre si mesmo. Em seus pensamentos registrados no livro Meditations, ele lembrava constantemente a si mesmo de algo simples. A vida é cheia de desafios, mas a forma como reagimos a eles define quem nos tornamos. Imagine acordar todos os dias lembrando que encontrará pessoas difíceis, situações injustas e momentos de frustração. Para muitos isso seria motivo de desânimo, mas para a filosofia do estoicismo, isso é apenas a realidade da vida. Aceitar essa realidade não significa desistir da felicidade. Significa entender que não precisamos que tudo seja perfeito para viver com sabedoria. Pense em um exemplo simples. Alguém critica você injustamente. A reação comum seria responder com raiva ou guardar ressentimento. Mas o pensamento estoico sugere algo diferente. Pergunte a si mesmo se aquela crítica realmente define quem você é. Se não define, então ela não tem poder real sobre você. O que os outros dizem é apenas opinião. O que você pensa sobre si mesmo é o que realmente molda a sua vida. Outro exemplo está nas dificuldades do dia a dia. Imagine que algo que você planejou não acontece como esperado. Talvez um trabalho falhe ou um projeto não dê certo. A mente comum vê isso como derrota, mas a mente treinada pelo estoicismo vê isso como treinamento. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de praticar paciência e resiliência. O próprio imperador lembrava constantemente de uma ideia poderosa. O impedimento à ação faz avançar a ação. Aquilo que bloqueia o caminho se torna o próprio caminho. Isso significa que as dificuldades não são apenas barreiras. Elas podem se tornar parte do crescimento. Pense em um atleta treinando. O peso que ele levanta parece resistência, mas é exatamente essa resistência que cria força. Na vida acontece a mesma coisa. Os desafios que enfrentamos são como pesos para a mente. Eles podem parecer difíceis no momento, mas com o tempo eles fortalecem o caráter. Outra ideia muito presente no pensamento estoico é lembrar da brevidade da vida. Tudo passa. A fama passa, a riqueza passa e até as preocupações passam. Muitas coisas que hoje parecem enormes desaparecerão com o tempo. Quando lembramos disso, algo muda dentro de nós. Percebemos que não vale a pena desperdiçar energia com coisas pequenas. Não vale a pena guardar ódio ou inveja. Não vale a pena viver tentando agradar todos. Em vez disso, podemos focar no que realmente importa. Viver com virtude, agir com justiça, pensar com clareza, tratar os outros com respeito. Essas são coisas que sempre estarão sob nosso controle. E quando uma pessoa aprende a focar no que controla algo poderoso, acontece. A ansiedade diminui. A mente se torna mais tranquila. As decisões ficam mais claras. Pouco a pouco a pessoa percebe que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas. Ela está na forma como pensamos. Quando você domina sua mente, o mundo perde o poder de controlar suas emoções. E é nesse momento que surge algo raro. Uma mente verdadeiramente livre. Ao refletir sobre todas essas ideias, é importante lembrar que esses pensamentos não nasceram apenas da imaginação. Eles foram inspirados em ensinamentos que atravessaram séculos e continuam influenciando milhões de pessoas até hoje.
Grande parte dessas reflexões foi inspirada nos escritos do imperador romano Marcus Aurelius, especialmente em sua obra mais conhecida, Meditations. Esse livro não foi escrito para fama ou reconhecimento. Na verdade, eram pensamentos pessoais, reflexões que ele escrevia para si mesmo enquanto enfrentava os desafios de governar um império. Ali ele registrava lembretes constantes sobre disciplina, autocontrole, virtude e a importância de manter a mente tranquila, mesmo em tempos difíceis. Esses escritos se tornaram uma das obras mais importantes da filosofia estoica, uma filosofia que ensina a viver com sabedoria, coragem e equilíbrio. Além de Marco Aurélio, muitos desses princípios também foram desenvolvidos por outros grandes pensadores estoicos ao longo da história. Entre eles está Epictetus, um filósofo que ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Essa ideia simples mudou a forma como muitas pessoas passaram a enxergar a vida. Outro grande pensador foi Sêneca, que escreveu profundamente sobre a brevidade da vida e sobre como o tempo é o recurso mais valioso que possuímos. Seus ensinamentos podem ser encontrados em obras como Letters from a Stoic e On the Shortness of Life. Esses livros mostram que muitas das angústias humanas já eram discutidas há milhares de anos. O medo do futuro, a preocupação com a opinião dos outros, a busca por propósito e tranquilidade. Mesmo com o passar do tempo, essas questões continuam presentes na vida de muitas pessoas. Talvez seja exatamente por isso que o estoicismo continua tão relevante nos dias de hoje. Ele não promete uma vida sem problemas, mas oferece algo muito mais valioso. Uma forma de pensar que nos ajuda a enfrentar qualquer situação com mais clareza e equilíbrio.